Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou fazer alguns comentários sobre a entrevista anteontem, dia 18, do Paulo Guedes na Globo News. Fiquei impressionado com aquela entrevista. Eu já, claro, trabalhei com o Paulo Guedes no IBMEC, fui professor do IBMEC há muito tempo, conheço muito bem e sei da capacidade do Paulo. Paulo é um excelente professor de economia. Ele tem uma dicção perfeita, ele tem uma didática perfeita, ele é extremamente convincente, ele fala claro e coloca as ideias dele com clareza. Ontem o que me impressionou foi a segurança do Paulo. Paulo estava calmo, tranquilo, aquela calma, aquela tranquilidade que vem da pessoa que sabe que está fazendo o negócio certo, que está dominando a situação e que está levando o Brasil a um porto mais seguro e um Brasil mais feliz. Então eu senti tudo isso em Paulo. Do outro lado tem aqueles entrevistadores da Globo que eu acho que eles terminaram ali com dor de cabeça, porque eles não conseguiam fazer pergunta. Primeiro porque eles são muito ignorantes, realmente, são as pessoas de baixo nível. Um tal Merval Pereira, que inclusive da Academia Brasileira de Letras, parecia um marinheiro de primeira viagem, não sabia nem o que perguntar, e quando perguntava era uma fala embolada que ninguém entendia o que ele estava falando, né? E é um frequentador da Academia Brasileira de Letras, faz parte, aliás. E a Cristina Lobo, eu tinha a impressão que ela estava rosnando, porque ela olhava para o Paulo com raiva, e ela não conseguia fazer pergunta, e não tinha como entrar na conversa, porque ela não tem conhecimento do que estava se falando. Então é difícil querer fazer uma pergunta de qualquer maneira para aparecer, tá certo? Então o pessoal ficou de bico calado como eu nunca vi antes. Eu me lembro das primeiras entrevistas que Paulo deu para essa turma, o que é que eles fizeram? Por quê? Porque eles tratavam de expectativa, tratavam mais de política. E Paulo era nervoso, não tinha aprendido esses macetes, entendeu? E outra coisa, falar de expectativa é coisa fácil. Agora, falar das coisas que estão acontecendo agora, nesse exato momento, e que, como elas estão se desenvolvendo, aí exige capacidade. E Paulo demonstrou um domínio, conhecimento da situação e do ministério que ele está conduzindo. Eu fiquei extremamente feliz porque eu estou hoje otimista que o Brasil está caminhando a passos largos para encontrar o caminho do desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável e um desenvolvimento acelerado em poucos anos. Estou extremamente feliz por isso, e Paulo, ele me convenceu disto. Bom, meus amigos, e evidentemente nada é perfeito. Nada é perfeito. Eu, apesar de ser economista, eu tenho uma área que eu sou, eu diria assim, um expert. Um expert para mim é uma pessoa que entende profundamente de uma determinada área sem ser. Eu, por exemplo, entendo profundamente dos conceitos contábeis, já escrevi vários livros, vocês estão vendo vários deles aí atrás de mim, sobre contabilidade, mas não sou contador. Então eu me considero um expert em contabilidade por causa disso. Então eu acho e vi, na minha visão, né, de expert em contabilidade, que o Paulo cometeu um erro abissal. O Paulo mostrou que ele não entendia qual era a figura da pessoa jurídica. Ele disse: olha só, a empresa paga imposto de renda e o acionista não paga imposto de renda sobre dividendos. E eu acho que ele deve pensar em tributar, né? Em tributar os acionistas. E evidentemente aquela laiazinha miúda, raia miúda, que não entende nada, disse assim: os ricos não pagam imposto de renda. E o pior é que Paulo confirma: não, o rico paga imposto de renda. E esse é um erro brutal. Eu já venho falando isso há algum tempo aqui.
O imposto de renda é tributado na fonte. Quando tem um lucro, como nós estamos vendo aqui, lá aí significa lucro antes do imposto de renda. Tem esse valor. Se o imposto de renda for 30%, calcula-se 30%, pagou 300 e os dividendos que podem ser distribuídos é 700. O máximo de dividendo que pode ser distribuído. E de quem são os dividendos? São dos donos da empresa. O dividendo é da empresa. A empresa pertence. A empresa só existe, a empresa, se alguém colocar o investimento nela, colocar recurso nela. Alguém ou outra empresa jurídica colocar recurso nela. Uma empresa não pode ser feita de outra maneira. Então, a empresa jurídica, na realidade, a diferença entre entre pessoa física e pessoa jurídica é essa aí. A pessoa física, se você fizer a contabilidade de uma pessoa física, você, por exemplo, quer ser um advogado ou um economista e quiser fazer a contabilidade, você tem um escritório na sua casa, como eu aqui tenho um escritório na minha casa, se eu quiser fazer uma contabilidade da minha pessoa física, é uma confusão muito grande, é muito difícil eu distinguir qual é o tipo de despesa que pertence à minha atividade econômica aqui dentro da minha casa e qual é o tipo que é despesa da casa, que não tem nada a ver com a minha atividade econômica. Isso fica muito difícil. Mais difícil ainda é se eu buscar um sócio que me traga dinheiro para investir na nossa atividade econômica, vai ficar uma confusão total. Porque vai ser difícil separar as despesas, os custos, as receitas de cada um desses sócios. Então, qual foi a saída? A saída foi a criação da pessoa jurídica, ou chamada empresa. A empresa é uma substituição de pessoas físicas, ou mesmo de pessoas jurídicas. Quando a empresa é fundada, foi porque alguém colocou recurso ali, investiu dinheiro ali, ou outra pessoa jurídica investiu dinheiro ali. Então, é isso que é uma pessoa jurídica. Ela facilita o controle contábil da atividade econômica, para você saber exatamente se está ganhando dinheiro ou não. E ainda mais, ela tem uma função importante. Você pode trazer quantos sócios você queira trazer e quanto recurso você queira trazer com esse sócio. Porque a contabilidade vai funcionar como se fosse uma pessoa física só. E os resultados, no final, os resultados econômicos da empresa, o resultado será dividido pelas pessoas que estão participando, que investiram na empresa. É só isso. Então, quando diz que tributou a pessoa, a empresa, e não tributou os acionistas, isso não tem nada a ver. Quando se tributa a empresa, tributamos os acionistas. Olha aqui, esse lucro antes do imposto de renda é 1.000. Se não tivesse o imposto de renda, ele poderia ser todo distribuído para os donos dessa empresa. Mas como tem imposto de renda de 30%, ele tem 700 que ele pode distribuir. Então, quando eu distribuo esse dividendo para os meus acionistas, já está pago o imposto de renda sobre os dividendos. Isso eu venho falando há tempo, já fiz uns 3 ou 4 vídeos a respeito disso. Isso não pode ser um erro comezinho. E essa confusão que o Paulo fez em relação à pessoa jurídica e os acionistas, isso é muito comum. Porque, não sei se vocês viram um vídeo que eu fiz aí, existe na formação do economista, não só dos economistas, mas de todos os profissionais que são usuários de contabilidade, no desenvolvimento das suas atividades, que construi um buraco negro. O que é isso? É que a contabilidade não é ensinada com a devida importância que tem. A contabilidade é uma das ciências mais importantes da humanidade. Não existe empresa sem contabilidade. E por mais que você entenda de negócio, por mais que você planeje, seja bom estrategista, toda a sua estratégia que você fizer, o resultado é apurado pela contabilidade. E a contabilidade é a linguagem da empresa. E se você não sabe contabilidade, você não sabe o que está acontecendo na empresa.
Como é que você sabe se a sua estratégia está certa, se você não sabe contabilidade? Você tem que saber contabilidade. Portanto, eu acho, como eu fiz isso quando eu era o responsável pelo desenvolvimento dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, eu fiz isso quando apareceu a internet. Em todos os cursos de recursos humanos, curso de marketing, curso de economia, eu coloquei internet, era a introdução dos cursos. Os alunos chiaram, etc. Não, mas eu estou estudando marketing, eu não quero saber de internet. Não, vai sim, porque eu já percebia que a internet veio para ficar para todo mundo. Então eu acho que nessas profissões, tipo administração de empresa, economia, né? Contabilidade, evidentemente, marketing, qualquer profissão, engenharia da produção principalmente, direito tributário principalmente, todas essas profissões deveriam ter contabilidade e com um peso tão alto quanto a maior dela entre elas. Por exemplo, em economia, o peso de contabilidade deveria ser tão alto quanto o peso de matemática, ou o peso de microeconomia. Porque é impossível você olhar um profissional completo, um profissional excelente, brilhante, um Paulo, por exemplo, e olhar para o lado da contabilidade, parece que ele está andando na rua bem vestido, mas com a calça rasgada. É isso que parece, para mim. E não é só isso não, isso eu vejo em todos os lugares, em todos os cantos que eu conheço. Gestores de empresas, pessoas que indicam empresas para o mercado de capitais, tem clientes indicando isso, não conhecem contabilidade, não sabem o que é lucro. Isso que eu estou fazendo não é uma crítica negativa, eu estou fazendo um aviso. Vamos melhorar a qualidade das pessoas que trabalham no mercado de capitais, por exemplo, que não conhecem nada de contabilidade. Vamos melhorar a qualidade dos profissionais que são economistas, que não conhecem nada de contabilidade. Tem que entender de contabilidade, porque economia trabalha com microeconomia, trabalha com empresa. E como é que você vai trabalhar com a empresa se você não sabe contabilidade? Você tem que saber contabilidade. É a linguagem da empresa. Tá bem? Então o erro fundamental do ministro, para mim, sobre esse aspecto, ele não vai deixar de ser o ministro que ele é, ele não vai deixar de ser o economista que ele é, porque ele não sabe contabilidade. Mas isso, não é, seria um ponto a mais se ele passasse essa entrevista toda sem cometer esse erro. Não é? Ainda tem uma coisa, ele fala na tributação do dividendo, ainda diz uma coisa que não tem nada a ver. Olha só, ele falou que poderia muito bem diminuir a taxa de tributação do imposto de renda das empresas e tributar os acionistas. Isso não tem sentido. Não tem sentido. Quando você tributa a empresa, você está tributando os acionistas. Se você fizer isso que ele está fazendo, como nesse exemplo eu estou dando aqui, a tributação que era de 30, né, passa para 20 na empresa, e a tributação do imposto de renda sobre dividendo, que não tinha nada, passou para 20. O que vai acontecer aí? Né? Os acionistas receberam dividendo de 700 e o governo coletou 300, no primeiro caso, de 2018. Os acionistas receberam 700. Por quê? Porque pagou 30% como a empresa pagou. No segundo caso, aí você pode olhar, né? Diminuindo o imposto de renda das empresas, diminuiu, aumenta o quê? Aumenta o lucro para os acionistas, o dividendo para os acionistas. Aí ele vai lá e tributa. Qualquer valor a mais no total será bitributação. Nesse caso aí, no primeiro, o governo arrecadou 300. No segundo, o governo arrecada 360. De quem? Dos acionistas. Então, a bitributação é 60. Não é? 360 contra 360. É uma bitributação de 60. Muito bem. Conclusão. Os acionistas foram tributados em 60 ou 20% a mais do que
em R$60 a mais, ou 20% a mais do que a taxa de 30% anterior. A consequência da bitributação, todo mundo sabe disso, é afastar investimento do país. Ou seja, é um tiro que sai pela culatra. Tem sentido isso? Não tem. Eu faço como o Bolsonaro faz, que o Paulo disse lá. Quando fala em CPMF, ele diz, olha só, isso aí não dá. Procure em outro lugar. É a mesma coisa. Quando falar em taxar dividendo de acionista, não é porque eu não queira, não gosto, as pessoas não gostem. Porque ela é bitributação. Isso é questão de conhecimento, questão de conhecimento contábil, lógica contábil. Tá certo? Não é porque eu gosto e acho feio ou acho bonito. É porque é de fato uma bitributação. Então vou procurar de outra maneira. Agora eu quero dizer só en passant que o Paulo Guedes não foi surpresa. Eu trabalhei no IBMEC como coordenador do MBA e como professor por muito tempo, e o Paulo era vice-presidente executivo e o Veloso era o presidente do IBMEC, João Paulo Veloso. Então terminei meu livro, um livro que se chama, eu terminei um livro, Contabilidade Digital é Mais Fácil. Então pensei o seguinte, eu digo, eu vou falar com o Paulo para ele ser o prefaciador desse meu livro. E coincidência, encontrei Paulo aqui na esquina do Leblon e conversando, ele me convidou para ver o novo escritório dele que era no Shopping Center. Eu digo, tudo bem, eu vou lá com você. E fui, conheci, etc. Tem uma coisa para você, Paulo, eu trouxe esse livro aqui, esse rascunho. Eu gostaria que você fizesse o prefácio para mim. Ele olhou, contabilidade, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque eu não sei nada de contabilidade. O que me ensinaram lá nos Estados Unidos, lá em Chicago, foi apenas aqui. Ele fez uma equação, a equação do patrimônio líquido, etc. Eu digo, olha só, mas esse livro está sendo feito para pessoas como você. São profissionais bem-sucedidos, profissionais que têm a sua profissão, perfeitamente dominam a sua profissão, mas tem um buraco negro que chama-se contabilidade, que vocês não entendem contabilidade. E eu escrevi essa contabilidade para preencher esse buraco negro em todas as profissões, não é só o economista, em todas as profissões que dependem das informações contábeis. Ele falou, eu não gostaria, porque eu não gostaria de prefaciar um livro que eu não possa discutir o livro. E tudo bem, agradeci a ele, muito obrigado e tal, conversamos ainda sobre o novo escritório dele, etc. Ele foi embora. No dia seguinte, eu estava na Fundação da Vaga e encontrei com o ministro Hernani Galveiras, que tinha sido prefaciador do meu segundo livro, O Mapa da Mina da Contabilidade. Aí conversei com ele e disse isso a respeito do Paulo. Ele disse, Álvaro, eu tenho uma ideia muito melhor para você. Olha, assim como eu, o Veloso foi contador antes de ser economista. E o Veloso ele gosta de você, ele se refere muito bem a você. Entrega para ele que ele vai fazer o prefácio para você. Tudo bem. Levei meu livro para o Veloso. Veloso olhou o rascunho e disse tal. Aí conversamos um pouquinho. Ele virou e disse assim, pode mandar que eu... Daí a 15 dias ele me entregou o livro, já o prefácio do livro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu já venho numa campanha há muito tempo mostrando que a grande maioria dos profissionais não entendem contabilidade. Por desprezo, por desdém e até com muita razão, porque a contabilidade nasceu errada. E isso eu comprovo num novo livro meu que vai sair, já está pronto. E eu vou fazer palestra sobre isso, mostrando isso. Esse novo livro meu chama-se Contabilidade 5G. Essa contabilidade 5G vai mostrar todos os erros que existem na contabilidade vigente, vai mostrar como corrigi-la e será
a nova contabilidade, a contabilidade 5G, que vai substituir, eu penso, a contabilidade vigente. Porque a contabilidade vigente é um festival de erros, ao começar pelo início dela, que ela foi considerada ciências contábeis devido a um livro publicado por Luca Paciolo sobre geometria e aritmética, e que ele escreveu a teoria da partida dobrada. Só que a partida dobrada, se você olhar macroeconomicamente, ela está certa. Mas quando você olha microeconomicamente, ou seja, a nível de empresa, ela está errada. Nem todos os débitos correspondem a todos os créditos, quando a contabilidade é de uma empresa. Ok, meus amigos, muito obrigado. E a próxima. Jamais estou criticando o Paulo. Apenas digo que eu nunca vi uma conferência, uma entrevista de um responsável pela economia brasileira igual a que Paulo fez. Excelente, maravilhosa, e deixou o Brasil com muita esperança de que esse Brasil vai andar. Tá certo? O que eu estou colocando é o meu ponto de vista. Eu estou vendendo o meu peixe. E o meu peixe é esse. A grande esmagadora maioria dos profissionais que atuam na área, que precisam das informações contábeis, não sabem contabilidade. Ok? E não sabem porque porque tem dificuldade, não. Porque a contabilidade nasceu errada e é confusa, é cheia, é um festival de erro a contabilidade atual. Um abraço e até a próxima.